Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu no dia de hoje venho mostrar-vos um relato de uma jornalista que esteve envolvida numa das reportagens mais vistas dos últimos tempos nas televisões portuguesas. A jornalista do canal News Now esteve em direto no próprio canal a explicar o que viu enquanto fazia essa mesma reportagem, enquanto questionava determinadas pessoas, enquanto ia a determinados sítios, e eu acho que os relatos desta jornalista, sendo que vêm de uma experiência própria, são admiráveis no sentido negativo, quer dizer, é admirável de tão mau que é. E portanto eu venho mostrar-vos esta intervenção desta jornalista, falar um bocadinho sobre o assunto. Eu não descobri a reportagem online, que eu já a vi no dia de ontem, não a consegui descobrir online, mas venho mostrar-vos estes relatos da jornalista. E houve também um debate complicado entre um advogado, esta jornalista, o líder da comunidade do Bangladesh, sabe Deus escolhido por quem, e o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que aparentemente não conhece a freguesia da qual é presidente. Vamos ver, meus caros, estes relatos, e digo-vos, estes relatos não são assim tão dramáticos em comparação à própria reportagem, que é 1000 vezes pior do que o que vocês vão ouvir aqui. E portanto, vamos ouvir o relato. Porque no fundo, não só sabem que aqui encontraram melhores condições do que, por exemplo, no Bangladesh, a maioria são do Bangladesh, que nós encontramos, mas também pela forma como sabem que a normalidade com que vivem aqui dentro da ilegalidade. Isto foi das coisas que mais me surpreendeu, Janete, que é, repara, a maior parte deles estão ilegais, e mesmo assim eles não têm medo de mostrar as condições em que vivem e de assumir isso mesmo, ou seja, que estão ilegais. Alguns deles há 2 anos à espera da legalização, pelo menos acreditando no que dizem, mas muitos que constatamos durante esta reportagem diariamente a chegarem a Lisboa. Antes de ouvirmos mais um bocadinho, eu gostava de deixar claro que isto é obviamente um sinal da impunidade com que se vive em Portugal, não só do ponto de vista da criminalidade, mas como do ponto de vista de mostrar essa mesma criminalidade. Quer dizer, uma pessoa que está ilegal e que mostra com esta facilidade a sua situação de ilegalidade é porque tem plena consciência de que nada lhe vai acontecer, à semelhança do que, eventualmente, nada aconteceu aos seus familiares, porque os familiares, eventualmente, já disseram aos seus outros compatriotas, disseram, meus amigos, vocês podem vir para Portugal, mesmo que não estejam legais, podem ficar no país e, portanto, venham, logo se vê o que é que acontece depois, do ponto de vista legal, isso tem a ver com o Governo, e o Governo também não vos vai expulsar, porque isto é um país de mansos, desculpem a expressão, mas não há outra forma de o dizer. E, portanto, eu não consigo perceber como é que pessoas estrangeiras vêm para um país que não é o deles, sentem impunidade de tal forma para cometer ilegalidades, na medida em que até estão disponíveis para as mostrar aos meios de comunicação tradicionais do próprio país. Portanto, vejam a impunidade com que se vive na sociedade portuguesa. Não só do ponto de vista da criminalidade mais violenta, como deste ponto de vista. As pessoas sabem que não há problemas, as pessoas sabem que não vão ter problemas por cometerem ilegalidades. E como sabem que não vão ter problemas, como não há resposta por parte do Estado, estas pessoas vão continuar a cometê-los e, aliás, vão cometê-los com cada vez mais impunidade, porque sabem que nada acontece e, portanto, vão avançando para ver até onde é que podem ir. E em Portugal eu acho que podem ir muito longe, tendo em conta a fraca capacidade do Estado de fazer cumprir a lei, que é uma das suas principais obrigações, mais do que andar por aqui a roubar uma parte do salário dos portugueses. Vamos ouvir o resto. Porque nós, durante a realização destas filmagens, todos os dias encontrávamos mais imigrantes a chegarem, que foi uma coisa impressionante. Era e já tinham fluxo descontrolado. Mas já tinham, inclusivamente, que também eu percebi isso, e tem a ver com as tais máfias organizadas, porque tinham contactos claramente já feitos em Lisboa. Eles iam já para aquelas casas. Ainda ontem filmámos mais um dos casos em que, repara, é uma zona que está sobrelotada. É um processo, portanto, anterior à chegada efetiva a Lisboa. E repara, uma zona sobrelotada em que os nacionais não conseguem arranjar ali casa. Alguns até que nasceram lá gostariam de regressar às suas casas, ou às casas que tiveram, e que não conseguem. Ainda ontem encontramos mais um desses imigrantes que estava precisamente a entrar numa dessas casas, ali em pleno centro do Martim Moniz, e que estava a acabar de a ocupar. Estava inclusivamente a fazer pinturas dentro da casa, e onde, obviamente, e percebemos também isso, porque ele dizia que a casa era do irmão, mas logo a seguir percebemos que mais imigrantes estavam a chegar e que iriam partilhar Fala-nos também sobre local. Essas condições. Acima de tudo, o que mais me impressionou na maior parte dos casos, não há camas, são beliches, e
vimos, na maior parte das situações, 6 pessoas por quarto. O que é muito quando estamos a falar de 2 beliches, portanto 4 camas por quarto. Depois também as condições, eu diria que é um autêntico barril de pólvora. Porque... Nós vemos ali esse pormenor que nos remete para esse barril de pólvora que ia sublinhar, que tem que ver com, por exemplo, a quantidade de bilhas de gás que acumulam nesses os cabos de eletricidade, as bilhas de gás. Imaginam que num espaço em que estão 6 bilhas de gás, acho que não preciso de explicar a perigosidade disto mesmo, não é? E, por outro lado, também a questão dos cabos de eletricidade completamente à vista e sem qualquer tipo de segurança. Portanto, isto se acontece... um foco de incêndio numa destas casas é uma tragédia. Sim, é uma tragédia e diga-se de passagem, não é uma tragédia só para os próprios, é uma tragédia para os moradores à volta. E são prédios, muitos deles envelhecidos, com pouquíssima capacidade de aguentar qualquer tipo de desastre. Na zona, no centro histórico de Lisboa, temos muitas casas que muitas delas são antigas e que não têm capacidade para aguentar com alguma resiliência algum tipo de tragédia, porque há casas que têm estruturas mais preparadas desse ponto de vista. Muitas destas são casas sem obras, completamente antigas, incapazes de suster de minimizar qualquer tipo de dano. Entendem? Porque há estruturas, do ponto de vista da arquitetura, que conseguem prevenir alguns danos. Se a tragédia for muito grande, não há nada a fazer. Mas há sempre estruturas que conseguem prevenir alguns danos e diminuir alguns danos. Não é o caso de muitas das casas que foram mostradas, da maior parte das casas que foram mostradas. E, portanto, eu gostava de deixar aqui algumas notas antes de terminar o vídeo. Estes relatos, eu vou tentar descobrir a reportagem online para deixar na descrição. A reportagem vale a pena ser vista e espero que esta reportagem mexa no debate político para que as pessoas que vivem em São Bento, que têm a residência oficial também do Primeiro-Ministro, que acordem um bocadinho para a vida e para que as pessoas que inclusive têm sedes na zona do Martim Moniz, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que saiam da sua sede, que deixem os motoristas privados e que vão a pé ter com estas pessoas. Porque se estas pessoas abriram as portas aos jornalistas para se ver o que lá se passa, seguramente que abririam a um assessor político ou até mesmo a um líder partidário e, portanto, isso aconteceria de qualquer maneira. Eu acho interessante e dramático, interessante do ponto de vista negativo, não é? Eu acho dramático ver que a jornalista esteve lá alguns dias para gravar esta reportagem e via imigrantes novos a chegar todos os dias. Sempre que a jornalista passava um dia de trabalho nessa zona e no dia a seguir já não era suficiente a informação que tinha, porque já havia pessoas novas, já eram familiares de outros, e a audácia a ocuparem casas. Meus caros, isto é dos maiores ataques à propriedade privada que nós temos neste século. Será que as pessoas têm noção do que é um ataque à propriedade privada que não é penalizado pelo Estado? É o equivalente a vocês deixarem de ter casas vossas, é o equivalente a vocês deixarem de ter carros vossos, porque se não há propriedade privada defendida pelo Estado, eu posso-vos garantir que vocês vão ficar sem a vossa casa. Pelo menos sem a vossa segunda habitação. Quer dizer, eu acho que ninguém vos vai ocupar a primeira, sendo que vocês vivem lá. Mas digo-vos já que já estivemos mais longe disso. E, portanto, querem voltar ao tempo em que a ferramenta era de cooperativa? Eu, da minha parte, não quero. A propriedade privada tem que ser um pilar das democracias ocidentais. Quer dizer, isto é uma coisa de outro mundo. A ocupar casas tranquilos. E ainda chegam imigrantes todos os dias que vêm e que são familiares e que são amigos, porque sabem que nada se passa e que a lei não pune a ilegalidade. E por isso é que estas pessoas abriram as portas aos meios de comunicação tradicionais, mesmo sabendo que iam aparecer em direto para centenas de milhares de pessoas. Porque isto é um país de mansos. Lamento imenso dizer, mas é o que é. Como é que um governo, depois de ver uma situação destas, e esta não é a primeira reportagem, toda a gente sabe o que lá se passa, e o Primeiro-Ministro, se não sabe o que lá se passa, e se é das pouquíssimas exceções deste país em que não sabe o que lá se passa, talvez seja bom sair da residência oficial do Primeiro-Ministro ou sair da sua mansão em Espinho e ir um bocadinho à zona do Martim Moniz e ganhar vergonha na cara, que também é para isso que foi eleito, sinceramente, e deixar de ignorar os problemas que toda a gente sabe que existem e que só estão a ser comprovados pelos meios de comunicação tradicionais. Porquê é que vocês acham que sempre que este tema é mencionado é sempre um sucesso do ponto de vista de audiências nos meios de comunicação tradicionais? Porque isto é o que as pessoas comuns já sabem e a teimam há imensos anos, através do Chega e através
através de outros partidos ou através de outros fóruns que nem sequer sejam políticos. Eu acho que isto é importante de dizer. Sobre os beliches e as botijas de gás, eu conheço pessoas que trabalham para a Câmara de Lisboa através de uma empresa privada que presta um serviço à Câmara de Lisboa, acontece em todas as câmaras. Eu conheço pessoas que fazem atendimento ao público e, portanto, que ouvem pessoas diariamente e que ouvem as suas queixas. As botijas de gás, 6 ou 7 ou 8 ou 10 por casa, já todos nós sabíamos. E o que ainda não aconteceu foi uma tragédia por sorte. Só ainda não houve sorte. Porque vocês reparem, estes senhores não partilham a botija de gás claramente e por isso é que há uma para cada um. E se há uma botija de gás para cada um, o que acontece é, bom, ora vai este tomar banho, liga a sua botija de gás. Olha, vai o outro tomar banho ou fazer a sua comida, liga a outra. Se alguma ligação é mal feita e por alguma razão fica gás no ar e se acende um isqueiro, tem noção do drama que isto seria? Da quantidade de pessoas que isto podia vitimar? Eu acho que não preciso de explicar as consequências de haver gás no ar num sítio fechado onde se acende um isqueiro. Quer dizer, é tão óbvio que eu espero não ter que explicar a ninguém. E, portanto, se isto não é visto pelas autoridades competentes e toda a gente sabe o que se passa, tem que haver uma mudança das regras deste jogo. Isto não pode continuar a acontecer. A política não se pode reger por agendas próprias. Estes senhores têm que representar as preocupações do povo. E as preocupações do povo, nomeadamente desta zona em específico, prendem-se com a possibilidade de estarem a dormir e de no dia a seguir poderem nem sequer acordar porque houve alguém que não ligou bem a botija de gás e que ligou um isqueiro. Alguém acha que isto é normal? Isto é digno de uma civilização? Eu acho que não, sinceramente. E, portanto, eu acho que, em última instância, uma coisa que nós temos que ter a certeza, para todas as pessoas que defendem o regime de imigração que nós temos neste momento, querem escravos modernos. E bateram-se muito contra a escravatura, inclusive a esquerda dizia que são os grandes libertadores dos trabalhadores e que lhes conseguiram direitos, são os maiores defensores da escravatura moderna. E quem defender a imigração neste regime não defende direitos humanos. Eu lamento imenso, porque eu, do meu ponto de vista, estou mais preocupado com os nacionais. Isso estou, sem dúvida nenhuma. E, portanto, interessa-me muito mais o bem-estar de um nacional do que o bem-estar de um estrangeiro. Não porque odeio o estrangeiro, mas porque prefiro o nacional, obviamente. Não é por uma questão racial, não é uma questão de superioridade étnica, é só uma questão de, da mesma forma que eu gosto, quando eu tiver filhos, vou gostar mais dos meus filhos do que dos vossos. O J.D. Vance fala disso no discurso que tem a ver com São Tomás de Aquino, que é explicado muito melhor por ele do que eu. Mas, como compreendem, eu quando tiver os meus filhos vou gostar muito mais dos meus do que dos vossos. É demasiado óbvio, não precisa de grande explicação, toda a gente compreende o que eu estou a dizer. Do ponto de vista da sociedade civil, é a mesmíssima coisa. Eu prefiro um nacional a um estrangeiro. E, portanto, o que me preocupa são os nacionais. E sendo que o que me preocupa são os nacionais, preocupa-me que regimes de imigração completamente dramáticos, que não são nada mais do que fábricas de escravos e, além disso, entregam à autoridade da imigração ilegal a redes de tráfico humano por causa da bandalheira que é a entrada de imigração neste país, e continuamos com este tipo de questões e a esquerda ainda arroga para si a defesa dos direitos laborais. Vão defender os direitos laborais de pessoas que fazem entregas por 70 cêntimos. Defendam os direitos humanos de pessoas que vivem 6 por quarto, cada um com a sua botija de gás. Defendam os direitos humanos das pessoas que são violadas na zona do Martim Moniz. Isso era uma boa defesa dos direitos humanos. E talvez precisem de começar a acordar. Na Alemanha, por exemplo, até já há uma esquerda securitária desse ponto de vista. E eu acho que em Portugal vamos ter esse percurso. Não sei quanto tempo é que vai demorar, mas parece-me ser o percurso político óbvio e espero que não continuem a ignorar as necessidades da pessoa comum para implementar determinadas agendas próprias. Acordem um bocadinho para a vida. As coisas estão à vista de toda a gente. Isto não é escondido. Os meios de comunicação tradicionais tiveram a oportunidade de lá entrar, e se um jornalista consegue entrar numa casa em que há imigrantes ilegais e em que os próprios avisam que são ilegais e que ainda vão chegar mais ilegais, vocês tenham a noção que se os próprios têm esta abertura para o fazer, também teriam para um assessor político, também teriam para um líder partidário, também teriam para as autoridades competentes. E, portanto, estas coisas têm que acabar, e enquanto não houver coragem de se começar a tirar pessoas deste país, isto vai continuar desta forma. E, portanto, há imensas pessoas que têm que sair deste país. As ilegais, vamos ter que estabelecer regras bem restritas, e as legais que não cumprirem essas regras têm que sair. E, além disso, a defesa das necessidades económicas e da identidade nacional. Se estes 4 pilares não estiverem estabelecidos, posso-vos garantir que a imigração não faz falta ao país. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.